Paz, boa noite, queridos. Vamos abrir no Salmo 34. Vamos ler o versículo 8. Se você achou, você pode ler comigo. Vamos todos a uma voz. Apenas a parte A, a primeira parte, tá, do versículo. Só essa primeira frase. Salmo 34, verso 8. Vamos lá comigo? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vamos novamente? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então eu tenho como tema nessa ministração: as pessoas precisam experimentar Deus na célula. Vamos dizer comigo? As pessoas precisam experimentar Deus na célula. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra nos desafia a provar e ver que o Senhor é bom. E aquilo que nós temos experimentado, nós queremos levar outros também a provarem e verem, experimentarem. Senhor, nós pedimos que nossas células sejam poderosas da Tua presença, a fim de que as pessoas experimentem, Senhor. Experimentem a Tua presença, Senhor. Eu peço isso. Libera sobre nós um novo tempo nas nossas células. Libera sobre nossas reuniões um novo tempo, Senhor, de graça, de unção, de presença de Deus, para que até os não crentes, ao chegarem, possam ser impactados, tocados por Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, chamado de economia da experiência. Então, um homem chamado Joseph Pinney, ele escreveu um livro no curso da minha vida, e ele diz o seguinte: o mundo passou de uma economia industrial para uma economia de serviços e agora para uma economia de experiência. Então, o mundo está evoluindo em sua experiência. E no século 18 e 19, o mundo experimentou o que a gente chama de revolução industrial. Então, em grande escala, os produtos começaram a ser produzidos, as indústrias surgiram, a indústria a vapor. No século 20, a revolução industrial já estava bem estabelecida. E aí entramos no século 20 com a economia de serviços. Então as pessoas iam em busca de suas necessidades serem atendidas, necessidades básicas. Porém, agora no século 21, nós estamos na economia da experiência. As pessoas estão buscando algo que elas experimentem e que seja bom para elas. As pessoas querem algo que marque a vida delas. Nós, estou dizendo as pessoas, mas nós somos assim. Então, houve uma evolução no mundo lá fora, e nós que estamos, no planeta Terra, nós não estamos fora dele, não somos extraterrestres, nós também estamos experimentando essa mudança de paradigma nas experiências. Um outro homem chamado John Naisbitt, foi ele quem criou esse termo, economia da experiência. E ele explica. Então vamos ver aqui, vamos ver primeiro aplicado ao mundo secular, para então nós aplicarmos às células. A atividade econômica começa com matérias-primas. Então vamos pensar numa matéria-prima, madeira, que são transformadas em produtos. A madeira é transformada em uma cadeira, que são então envolvidos em serviços e eventualmente transformados em experiências. Então aquela madeira é transformada em uma cadeira, essa cadeira ela é utilizada para um serviço, mas na verdade o que nós estamos vivendo agora é que os serviços estão sendo transformados em experiências. Cada nível aumenta o valor para o cliente e, portanto, o preço total. Um pedaço de madeira vale R$2. Uma cadeira feita já não vale mais R$2.
já vai valer R$100. Mas essa mesma cadeira, sendo vendida em um determinado contexto, em uma determinada loja, ela pode alcançar facilmente R$1.000. Então, cada nível que nós vamos evoluindo, o preço vai aumentando. Então vamos ver aqui o exemplo do café. Então eu gosto muito de café. Quem gosta de café aqui? Ok, pode passar. Lá em cima você tem um café servido em um copo. Como é o nome daquele copo? Americano. Que é servido em uma lanchonete, que é servido em um bar, em um boteco de esquina. Ali embaixo você tem o mesmo café, mas é servido em uma xícara bem chique, bem arrumada, grãozinhos de café, pedacinhos de canela. É porque a foto não deu para colocar, mas é uma mesa bem arrumada e é em um ambiente como um café aqui em Garanhuns chamado Vila Rosa. Você já foi lá? Se não foi, vá. Tá? Você não vai se arrepender. Agora, uma xícara de café exige cerca do valor de um centavo de real em grãos. Para você fazer uma xícara de café, você vai gastar 1 centavo de real em grãos, que é a matéria-prima, e cerca de 5 centavos do café moído. Pega o grão, moe, então aquele mesmo grão que valia 1 centavo, moído agora ele vai valer 5 centavos. Agora vamos lá. No entanto, se você comprar uma xícara de café em uma lanchonete, ou seja, se você comprar um café servido num copo americano, você vai pagar R$3. Eu ainda achei um pouco caro. Talvez você pague R$1 em um copo desse de café. Mas em um bom restaurante como Vila Rosa, você vai pagar 5, a 7, a 9, a R$10 por uma xícara de café. Pastor, então já não vou lá. Mas depende da experiência que você quer ter. Uma coisa é eu tomar um copo de café num balcão de bar. Outra coisa é eu sentar em um ambiente muito chique, uma mesa linda, lustres, um ambiente muito refinado, junto com a minha amada esposa, no nosso momento a sós de namoro, e nós estamos lá tomando uma xícara de café. Então eu pago facilmente R$7 em uma xícara de café, porque o que está valendo é a experiência. Eu não estou pagando o líquido apenas, eu estou pagando a experiência que eu estou vivendo naquele momento. Eu encontro muitas pessoas, inclusive eu já pensei isso muitas vezes, né? Mas R$7 dá para eu comprar, se for café Melita, dá para eu comprar pelo menos 1,5 pacote de café Melita. Mas aí a pessoa me diz o seguinte: mas querido, você não está pagando apenas o café, você está pagando a experiência que você está vivendo. Então, nós estamos vendo, irmãos, que uma coisa, quando ela é experimentada e dependendo do contexto, o valor que essa coisa tem aumenta muito. A gente vai chegar lá na célula, tá? Estou saindo de conceitos de economia para chegar na célula. Então, coloca aí o próximo. No conceito de economia da experiência, esses dois estudiosos aqui, Pine e Gilmore, eles exibem a seguinte fórmula: a surpresa do cliente é igual ao que o cliente pode perceber, que é o resultado, menos o que o cliente esperava obter. Então, surpresa é igual a resultado menos expectativa. Vamos traduzir? Quando é que eu me surpreendo com uma coisa? Quando o que eu recebo é maior do que a minha expectativa.
Se eu esperava pouco e eu recebo muito, eu me surpreendo. Agora, se eu esperava muito e eu recebo pouco, a surpresa é nula, é anulada. Então nós precisamos ter entendimento do que surpreende uma pessoa, do que chama a atenção de uma pessoa. Se eu quero surpreender alguém, então eu preciso elevar o nível do resultado. Eu preciso melhorar o nível do resultado, da experiência que a pessoa vai ter, para que quando ela chegue lá, ela foi mais do que eu imaginava. E então isso fisga a pessoa através da surpresa. Estão entendendo? Por que que você foi fisgado por Jesus? Vamos pensar na nossa experiência com Jesus. Quem lembra aqui de quando converteu? Quem lembra? Você lembra? Talvez não da data, mas eu estou falando do momento, do contexto. Quando você converteu, Jesus, ele foi maior ou menor do que a tua expectativa? Maior. Se ele foi maior, ele te surpreendeu. Se ele te surpreendeu, ele te fisgou. E por isso que você está com ele até hoje. Amém? Quem se lembra aqui de quando você estava apaixonado pela pessoa que você casou? Quem lembra desse momento de paixão? O que fez você casar com essa pessoa? O que fez eu casar com Cristiane? A expectativa que eu tinha foi superada pelos resultados que eu obtive. Claro que nós estamos falando numa linguagem de mercado, de economia, mas vocês estão entendendo que se aplica a outras áreas. Então eu estou com Cristiane, nós permanecemos juntos, e o contrário é verdade, um casamento acaba quando não há mais expectativas supridas. Quando a pessoa não é mais surpreendido, quando o amor se tornou comum, banal, quando as coisas caem na mesmice e na rotina e o casamento não se renova, então nós começamos a ver divórcio acontecendo. Claro que eu estou falando de uma forma geral, né? Quem tem compromisso com Deus, mesmo o casamento às vezes meio capenga, mas você vai orar, você está lá permanecendo por causa da aliança, você está orando, não é? Mas eu estou falando de uma pessoa que não tem esse entendimento de aliança, de casamento. Ela sai do casamento quando ela se sente frustrada em relação à sua expectativa. Então, aqui nós estamos vendo, irmãos, que a experiência, ela é muito importante. O que as pessoas provam, o que as pessoas experimentam é muito importante. Já que nós estamos vivendo nessa época de pós-modernidade, nessa época, não é, do experimentar. Não é mais apenas o serviço em si, mas nós queremos degustar. Nós estamos, digamos, cada vez mais exigentes. E olha que nós não somos ainda um país de primeiro mundo. Eu imagino pessoas de primeiro mundo, o quanto que elas não são exigentes na experiência. Mas nós também estamos ficando cada vez mais exigentes. Olha para você, como você era 10, 15, 20 anos atrás. Provavelmente você vestia muito pior do que você veste hoje. Sim ou não? Você se contentava, talvez, com muito menos do que você se contenta hoje. Então, começamos no Salmo 34:8. Eu vou voltar para o Salmo agora, vamos deixar a economia de lado.
E vamos então agora para o que nos interessa. Salmo 34:8 diz assim na NVI: provem e vejam como o Senhor é bom. O verbo aqui, irmãos, em provem é ta'am. Diga ta'am. Ta'am. Sabe o que significa ta'am? Deguste, coma, perceba, mas perceba não mentalmente, mas perceber de experimentar. Eu só posso perceber se essa água é gelada, é natural, é mineral, se não tem gosto, se eu provar. Eu acho que é água mineral. Não tem gosto de cloro, não deixa resíduo no final. Então, eu provei. E o verbo que o salmista usa aqui, o verbo que Davi usa é degustar. Então seria como: deguste e veja que o Senhor é bom. Prove experimentando, prove comendo que o Senhor é bom. Veja, irmãos, que palavra que Davi foi aplicar aqui nesse contexto. E então nós temos Pedro repetindo isso. 1 Pedro 2:3. Está aí também. Agora que vocês provaram. E a palavra que Pedro usa é um equivalente à palavra que Davi usou. Davi usou ta'am. E 1 de Pedro 2:3 ele usou geomai. E geomai significa saborei. Sinta o sabor. Prove através de uma refeição. Aprecie. Sirva-se. Coma. Nutra-se. Então quando Pedro, e olha que Pedro era um pescador. Mas um pescador cheio do Espírito Santo é mais sábio do que os mais sábios dos homens sem o Espírito Santo. Pedro, irmãos, pega o que Davi falou no Salmo 34:8 e ele repete e ele ainda melhora, porque no grego ainda fica mais encorpado. Sente-se à mesa e prove que o Senhor é bom. E aqui ele está dizendo: uma vez que vocês já provaram, eu já provei que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Como a gente canta: eu provei e vi, e o mais doce amor. Quando eu digo provar é porque eu experimentei. E eu só posso falar para outra pessoa de algo que eu experimentei. O que eu experimentei eu posso dizer para você. Por exemplo, tem um salgado boliviano que eu acho uma delícia. A pastora Cristiane já provou, acho que aqui ela, a pastora Cleo também já provou, porque nós já fomos lá. Eu posso dizer para você o que aqui uma saltenha significa. Por quê? Porque eu comi. Então, eu vou dar uma rápida descrição para você imaginar mais ou menos o que é. Uma saltenha é um salgado fechado, que parece uma esfirra, só que não é um formato de triângulo, tá? É como se fosse uma meia-lua, assim, fechadinha. E em cima a massa faz como se fosse um nó, como se desse um nó nela. Essa massa é como massa de empada. Tá imaginando aí? Só que é uma massa de empada grossa, tá? Que não esfarela. Massa de empada geralmente esfarela, mas é uma massa mais encorpada. A saltenha, ela é fechada porque dentro dela tem muito caldo. Então dentro tem um recheio, certo? De carne. E esse recheio de carne geralmente é frango desfiado,
com muito molho dentro. Então você não pode abrir a saltenha, senão você se molha, se mela todo. Você quebra em cima aquele nó e você pega uma colher e vai tomando o caldo, certo? Depois que você toma o caldo, então você come o recheio, por último você come a massa. Só que esse caldo, ele é um pouco adocicado. Ele é salgado, mas ele tem um toquezinho assim adocicado. E ele é grosso, esse caldo. Pronto. Eu descrevi o que é uma saltenha. Mas sabe por que eu descrevi? Porque eu já provei. E eu posso dizer, gente, comam. É uma delícia. Agora só serve se for comida quente. Você não pode comer ela fria. Ela tem que estar quente, fumegando. Você quebra aquela casca, coloca a colher e começa a tomar o caldo. E depois aquele frango, aqueles pedaços de frango bem suculentos. E você vai. Deu para sentir? Agora, gente, eu só posso falar do que eu já provei. Então, quando eu provo, eu posso falar para você e você vai sentindo. Então a tua boca enche d'água. Você imagina aquela coisa suculenta, né, fumegando, né? Para quem gosta de coisa agridoce, é uma delícia, porque mistura o salgado um pouquinho com doce. Não é tão doce, tá? Mas tem um resíduozinho doce. Bom, eu provei. Então aquilo que eu provei, eu posso falar com propriedade, com detalhes e com autoridade. Na nossa vida espiritual é assim, irmãos. Por isso que aqui o Salmo está dizendo, provem e vejam que o Senhor é bom. E Pedro diz, uma vez que vocês já provaram que o Senhor é bom. Vocês já provaram isso. Então vocês podem levar pessoas a essa experiência. Agora vamos falar sobre adoração na célula. Meus queridos, se nós queremos que as pessoas provem Deus, se essa geração é uma geração de experiências, se nós estamos vivendo em uma época que as pessoas querem experimentar alguma coisa, elas querem provar alguma coisa, e elas são fisgadas por uma experiência, então a célula precisa ter o segredo. O segredo de uma célula, irmãos, para atrair pessoas, está na adoração que essa célula tem. A palavra é muito importante. O lanche é muito importante. A comunhão, os testemunhos, tudo isso é muito importante. Mas o que realmente vai fazer as pessoas experimentarem, provarem, degustarem Deus, é a adoração que elas vão ter lá. Amém? Então, adoração e experiência. E tem aqui dois homens, Bill Eason e Thomas Bendy. Eles disseram sobre adoração no século 21. Se você pode dizer tudo com palavras, você entendeu errado. Se você acha que só palavras é suficiente, você entendeu errado esta geração. Esta geração não se conforma apenas com palavras. Quando eu falo de geração, somos nós, viu? Você não se conforma só com palavras. Verdade ou não, irmãos? Você vem no culto de celebração, o que é que você quer? Experimentar. Você quer experimentar. Ah, pastor, mas isso é muito emocionalismo. Não, não é emocionalismo. Não é emocionalismo. Emocionalismo é diferente. Eu estou falando de experiência por provar. Você quer algo que impacte o seu coração. Você quer participar de uma reunião onde você saia e diga assim: poxa, hoje eu provei uma coisa fenomenal. A presença de Deus hoje me tocou.
Deus hoje falou comigo. Olha, na hora da adoração, eu senti o Espírito Santo tocando em meu coração. Eu estou saindo daqui diferente. Com você é assim, pelo menos comigo é. Então, com as pessoas que vão na nossa célula, também é assim, irmãos. Também é assim. Então não só são palavras. Se você pode dizer tudo com palavras, então você entendeu errado. Nós vivemos em uma economia da experiência, como eu já mostrei no início, e agora podemos reverter a adoração entediante, sem vida e banal. Nós podemos reverter isso em uma adoração viva, profunda, experimental e que vai cativar as pessoas a voltarem na nossa célula. Porque elas vão dizer: ali Deus está. Amém? Eu fui em uma reunião e eu encontrei com Deus. Porque se as pessoas quiserem procurar, irmãos, balada, elas sabem onde encontrar? Aqui em Garanhuns tem lugares aqui de balada. Se elas quiserem fumar um baseado, elas sabem onde encontrar? Sabem. Se elas quiserem se prostituir, elas sabem onde encontrar? Sabem. Se elas quiserem encher a cara de cachaça, sei lá, de álcool, elas sabem para onde ir. Se elas quiserem ficar com alguém uma noite só e beijar muito e se amassarem, elas sabem para onde ir? Sabem. Mas se elas quiserem encontrar Deus, elas sabem para onde ir? Se alguém, hoje à noite em Garanhuns, nessa cidade de 140 mil habitantes aproximadamente, se tem alguém aqui nessa cidade, e ela estava em casa, e ela está em casa agora, e na cabeça dela ela diz: se eu pudesse ir a um lugar onde eu encontrasse Deus, onde eu iria? É forte isso? Porque se ela sabe onde encontra balada, se ela sabe onde encontra cachaça, se ela sabe onde encontra o baseado, se ela sabe onde encontra prostituição, onde ela encontra alguém para ficar, para se amassar, para beijar, onde ela encontra talvez um bom papo, mas só isso, ela sabe onde ela vai encontrar Deus. É uma pergunta, tá? Porque faltou a entonação final. Ela sabe onde encontrar Deus? Ela deveria saber. Ela deveria saber. E dizer assim: eu sei que na quarta-feira, eu sei que na quinta-feira, eu sei que no sábado, na rua tal, ou no domingo, né? Mas nós estamos falando de célula. Eu estou aplicando a experiência no contexto da célula. Mas ela deveria dizer: eu sei que na quarta-feira, na rua São Miguel, número... Cadê os da São Miguel aqui? Número 534. Eu sei que se eu colocar os pés naquela casa, eu vou encontrar Deus. Já pensou, irmãos? Isso vai trazer impacto ou não na vida das pessoas? Elas não estão indo para uma reunião qualquer. Elas não estão indo para um encontro social. Porque isso elas já têm lá no Soul Music. Isso elas já têm. Na nova boate ali, na José Mariano. Elas já têm isso. De boa conversa, de um cigarrinho, de alguns amassos, de alguns beijos. Isso elas já têm. De ir para o motel depois de uma conversa, isso elas já têm. Mas o que elas precisam saber é: onde, nesta cidade, eu posso encontrar pessoas que estão se reunindo, e quando eles se reúnem, Deus vem, e eu sinto Deus no meio deles. Eis o nosso desafio. Quem topa esse desafio? De elevar o nível das nossas reuniões. E onde começa isso? Com adoração. Adoração é a chave de ignição. Que você coloca, aliás, que você coloca na ignição, gira
e então o motor da presença de Deus vem, começa na adoração. Aí o restante da célula vai desfrutar da adoração, da presença de Deus, mas começa na adoração. Você está entendendo? Mas vamos mais adiante aqui. Coloque o próximo. Em relação à adoração, o objetivo não é ser original. Tem gente que quer inventar a roda de novo. Não, vamos fazer uma coisa original, que nunca ninguém fez. Nós não estamos em busca disso, irmãos. Nós estamos em busca, olha aqui o que ele diz, de adaptar, na parceria com Deus. Nós somos parceiros de Deus para experiências que transformam vidas. Eu não tenho que inventar. Não, gente, vamos plantar bananeira enquanto a gente adora, porque aí é uma coisa nova e bem original. Nós não vamos precisar disso, gente. Nós não vamos precisar disso. A boa e velha adoração. Vou colocar boa e velha, mas entenda que a adoração nunca vai ficar velha, tá? A boa e antiga adoração a Deus, que basta ser uma música num pendrive, num cartão de memória, num celular, ou até com um violão, não sei como é, ou a capela. Basta começarmos a adorar, e uma adoração genuína, nós entraremos em parceria com Deus, e Deus então pode descer e transformar pessoas. Ele está buscando parceiros aqui na terra. E nossas células precisam estabelecer essa parceria com Deus. Uma célula estagnada, vamos ver na Bíblia uma. João 20, 19 e 20. Uma célula estagnada, uma célula cheia de gente frustrada, decepcionada. Quem era? A célula de Jesus, depois que ele morreu. Jesus tinha uma célula, ele morreu, e aí a célula de Jesus ficou decepcionada, estagnada, a célula de Jesus ficou para baixo, e aí Jesus ressuscita, aparece, João 20, 19 e 20, registra aqui, naquele mesmo domingo à tarde, a célula de Jesus estava reunida, de portas trancadas, olha só, uma célula trancada. Estavam tão decepcionados que foi como, né, uma lesma que entra dentro de da sua carapaça, do seu caramujo. O caracolzinho entrou. Estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou. E quando ele chega, então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida mostrou as mãos e o lado, e eles ficaram muito alegres. Diga alegres. Ou seja, de estagnação, de derrota, de medo, porta trancada, gente frustrada. Será que vale a pena? E eles lá debatendo: não vale mais a pena não. Vamos voltar à nossa vida antiga. E o outro: não, rapaz, vamos insistir. Não, que nada. Estavam lá numa conversa. Aquela conversa foi a conversa mais deprê que eles tiveram. E Jesus, chega no meio daquela célula. Paz seja convosco. Olha minhas mãos, olha o meu lado, ressuscitei. Acaba com essa tristeza. Vamos nos alegrar. Aqui, irmãos, nós temos então um pequeno grupo que estava precisando de um encontro com Jesus ressurreto. Um Jesus ressurreto. Aquela ansiedade desanimada foi transformada em alegria, porque eles viram o Senhor. A tua célula vai se transformar quando Jesus ressurreto aparecer lá. Demônio vai pipocar. Gente complicada vai ter um encontro com Jesus. Amém? Mas o que é que faz a diferença? Jesus no meio de nós. Jesus no meio de nós. Irmãos, eu
já depois de tantos anos, quando eu estou num culto de celebração, nos nossos cultos, eu sei quando a gente só está contando com a onipresença de Jesus e quando nós estamos contando com a presença manifesta dele. Eu sei, e é muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é estarmos no culto e dizer, não, Jesus está aqui. Amém, amém. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem, Ele estará no meio deles. Amém, amém. Eu sei qual é a diferença entre isso e alguém dizer assim, nossa, Jesus está aqui. Ó, chega, eu estou me arrepiando agora. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Obrigado, pastora. Pastora Keila me incentiva a pregar assim. Ela vibra muito. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. E aqui nós vemos que a presença de Jesus trouxe uma mudança. Coloque o próximo aí. Quando os membros da nossa célula chegam à reunião, muitas vezes, ou quase todas as vezes, sentem-se um pouco ou muito abatidos pelo mundo. As pessoas chegam pesadas, tristes, cheias de problemas, cansadas. Eles precisam, irmãos, de mais do que uma discussão interessante. Eles precisam da presença de Jesus. Sabe por que uma pessoa vai numa célula? Não é por causa de você, não. Desculpa, tá? Eu te decepcionar. Sabe por que as pessoas vêm aqui em um culto? Não é por causa de mim, não, irmãos. É porque elas precisam que suas necessidades sejam supridas. E só Jesus pode supri-las. Às vezes a gente, não, ela veio aqui porque eu sou um líder muito bom. Elas estão indo lá porque o coração delas anseiam por algo eterno. Elas anseiam por algo que só Deus pode suprir. Que só Deus pode dar. Então, se só Ele pode dar, nós não podemos abrir mão dEle. Porque senão as pessoas vão lá, vão e voltam, e daqui a pouco desistem de ir. Por quê? Porque às vezes não encontrei nada, é só mais um grupo que reúne, é até legal. O lanche de vez em quando é bonzinho. Saíram do chá de capim santo com bolacha creme crack, evoluíram um pouquinho. Mas é só isso. É só isso. Eu quero mais. Então as pessoas, elas têm essa necessidade, assim como eu e você temos necessidade. A adoração convida a presença de Jesus na célula. Então quando nós adoramos, nós estamos convidando Jesus, vem. A adoração abre o caminho para uma reunião sobrenatural. É mais do que um encontro de mentes brilhantes. Os crentes que estão aqui, eles são joia, eles têm mentes muito legais. Uma conversa boa, mas é mais do que isso, é uma reunião sobrenatural. Está centralizada na presença e na pessoa de Jesus. E onde Jesus está, tem cura. Onde Jesus está, há força para aquelas pessoas. A presença dele faz a diferença. Qual é a reação? Coloque o próximo. De um ser humano quando Deus se faz conhecido? Adorar, gente. Quando Deus chega, sabe qual é a reação? Adorar. Todas as vezes na Bíblia, quando Deus chegou em um lugar, quando Jesus chegou em um lugar, quando Ele se tornou conhecido e manifesto, adorou. Abra aí comigo em João 9,38, bem rápido. João 9,38. O cego de nascença, um homem que não conseguia enxergar nada. João 9,38. Vamos ler do 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, porque aqui estavam perseguindo o cego, né? Porque ele estava testemunhando. E os fariseus expulsaram o cego, encontrando-o
Jesus de novo encontra aquele homem e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o cego, que agora não era mais cego, né? O cego agora estava enxergando, respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu acho lindo essa cena. Porque ele tinha sido curado por Jesus, ele estava enxergando, mas ele ainda não tinha tido um encontro com a revelação de quem era Jesus. E aí Jesus disse: você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo agora. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Olha que resposta. Creio, Senhor, e o adorou. Ele teve um encontro com a revelação. Já não era Jesus apenas que tinha curado, agora Jesus estava se revelando a ele como o Filho do Homem. A mesma coisa é Tomé. Vamos lá. A célula estagnada foi tocada por Jesus, mas Tomé não estava nesse dia. Faltou a reunião da célula. Aí sabe as notícias pelos outros: Tomé, tu não vieste na célula hoje? Jesus apareceu, cara. O quê? Quem apareceu? Jesus. Acredito de jeito nenhum. Eu só acredito se eu tocar nas mãos dele. Vocês dizendo não é suficiente. Essa incredulidade estava no alto grau. Nem os outros dizendo. Quer dizer, 10 viram, né? Porque um já tinha morrido, Judas. Eram 11, Tomé não estava. 10 dizendo e Tomé não acreditou. Mas olha quando Jesus aparece de novo. 27. 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Olha a célula de novo. Uma semana depois, no mesmo lugar, no mesmo horário, reunidos. E Tomé com eles. Então agora eram os 11. Estando as portas trancadas. Eu acho que eles ainda estavam medrosos. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Deve ter sido gente saltando, pulando, não é? Porta trancada, e Jesus aparece assim do nada e logo disse a Tomé: ei, vem cá. Não é o teu problema, não é esse? Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Qual foi a reação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Adorou. Quando Jesus se revela, a reação natural é adorar. Então, queridos, a adoração não tem que ser uma coisa mecanicamente produzida. Pelo contrário, deve ser a reação natural das pessoas na célula, reagindo à manifestação de Deus. Quando Deus vem, então as pessoas começam a reagir, adorando o Senhor. Olha o que o especialista, um dos maiores especialistas do mundo em células, o Ralph Neighbor. E eu tive o privilégio de conhecer esse homem. Eu fiquei muito feliz, aquela surpresa que Deus nos proporcionou no aeroporto de Belém, em uma conexão indo para Santarém. Quem eu vejo, aliás, quando nós entramos no avião em Recife, tinha um velhinho de cabeça branca sentado na primeira fileira. Esse senhor, assim, tão distinto, né? Mas eu não sabia quem era. E depois, quando nós descemos em Belém, o pastor Lúcio chegou para mim e disse: Marcos, é o Dr. Ralph Neighbor. Eu digo: eu sempre quis conhecer esse homem, porque o Dr. Ralph Neighbor, ele é, irmãos, o responsável pelo movimento de células, a divulgação do movimento de células no mundo, desde os anos 90. E aí eu fui tentar conversar com ele em português, aliás, em inglês, mas eu não sabia muita coisa, mas eu fiquei muito feliz de conhecer o Dr. Ralph Neighbor. E o Dr. Ralph Neighbor, ele foi em Santarém, e ele disse ao pastor Abe, agora eu posso morrer em paz, porque finalmente eu cheguei em uma cidade
O meu sonho era de conhecer uma cidade que tivesse sido impactada com o mover celular, com o mover de células. E eu posso agora morrer em paz, porque eu vi uma cidade inteira impactada com as células espalhadas nela. Porque ele viu, as mais de 6.000 células soltando fogos em toda a cidade de Santarém. E ele no alto do prédio, testemunhando aqueles, pronto, agora eu posso já morrer em paz. Realmente, as células podem tocar uma cidade. E Dr. Ralph Neighbor, ele usa aqui a passagem, vamos abrir em 1 Coríntios 14, 25. 1 Coríntios 14, 25. Esse é o culto do Novo Testamento. Se você quiser conhecer como se processa o culto do Novo Testamento, está aqui em 1 Coríntios 14. Mas no verso 25, ele diz assim: quando os incrédulos entram na reunião dos crentes nas casas, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Que coisa, irmãos! O incrédulo, os segredos do coração dele se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então não só é para crente. Algumas pessoas, mas pastor, será que a gente adorando na nossa célula? E os não crentes, como é que vão ficar? Os não crentes vão adorar também. Aqui está dizendo, quando a presença de Deus está num lugar, até os não crentes se prostram e adoram também. Paulo disse isso, e eu creio que o que Paulo escreveu aqui é verdade. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé. Eu li um relato de um trabalho na universidade. E eles estavam fazendo de tudo para atrair os não crentes e não conseguia. Era eventos bem elaborados. Era coisa assim, muito bonita. E alguém disse assim: eu vou chamar os não crentes para a nossa reunião de oração. E alguém disse: não chame, porque eles vão se escandalizar. Vendo a gente orando em voz alta, adorando com as mãos levantadas, não chame os não crentes. E a pessoa disse: eu vou arriscar, porque tudo que a gente faz não está atraindo. Por mais bem elaborado, por mais bonito que seja, não está acontecendo. E a pessoa arriscou e convidou não crentes para a reunião de adoração e oração. Sabe o que aconteceu? De repente as pessoas começaram a olhar ao redor. Os não crentes estavam chorando e com as mãos levantadas também adorando. O poder da presença manifesta de Deus. E as pessoas começaram a se converter, irmãos. E não tinha ninguém que chegasse naquela reunião de pequeno grupo que não fosse tocado pela presença do Senhor. Então, nós vamos orar nesse momento, encerrando e pedindo ao Senhor. Nós queremos experimentar, Deus, a Tua presença em nossas células. Nós queremos, Senhor, que a Tua presença seja tão palpável, que mesmo os não crentes entrando ali, os segredos do seu coração se tornem manifestos e prostrados, eles adorem, reconhecendo que o Senhor está no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Pai, para que experimentemos a presença do Senhor em nossas reuniões. Eu coloco cada célula, eu coloco cada líder. Deus, eu oro para que nossas células experimentem um reavivamento no fogo, na paixão e no momento de adoração. A nossa adoração possa ser tão poderosa que os céus se abram e as pessoas que forem ali sejam tocadas e reconheçam que Deus está em nosso meio. Pai, que nós possamos ouvir testemunhos
da presença do Senhor manifesta em nossas células. Eu quero abençoar cada reunião de célula nessa semana. As de quarta, as de quinta, as de sábado. Eu declaro reuniões poderosas, onde Jesus ressurreto vai ser visto em nosso meio. E o Senhor vai provocar uma mudança radical nas pessoas. Porque quando o Senhor entra em um lugar, a atmosfera muda, tudo muda. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.